Olá a todos e todas que estão me ouvindo agora. Este é o nosso momento de sabedoria de hoje. Eu estava passeando um pouco no Facebook e eu vi uma postagem lá muito interessante, postado pela pastora Rosita. E a postagem tem por tema assim: livres da avareza. Diz bem assim a postagem: quando o homem afastou-se de Deus por causa do pecado, ele ficou sujeito a vários sentimentos que lhe destrói a vida, afastando cada vez mais da presença de Deus. Entre estes sentimentos se encontra a avareza. Vocês sabiam, cada pessoa que está me ouvindo aí agora, que muitas pessoas dão à avareza vários nomes? Por exemplo, administração dos bens, guardando para o futuro. Eu não tenho nada por isto, não posso dar nada. Ninguém me ajudou, consegui o que tenho sozinho, etc. Mas você sabe quais são os nomes que Deus dá? O nome que Deus dá é esse: avareza. Ele denomina a avareza de idolatria, de pecado, de maquinações malignas, de egoísmo. E realmente a avareza é o apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, aos bens, a cobiça, o desejo, excesso excessivo pelas posses. Por isso, muito cuidado, minha irmã, meu irmão, que está ouvindo agora esse momento de sabedoria. Cuidado com a avareza. Você sabe o que está escrito lá no livro de São Lucas, capítulo 12, versículo 15? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do possuir, do que possui. Você sabe o que é que Jesus Cristo nos orienta? Jesus, ele nos orienta que devemos ter cuidado com a avareza, pois a vida de um homem não consiste no que ele tem, mas no que ele é. O conceito do mundo valoriza a avareza, porque os homens são medidos pelo que têm. Deus disse a Samuel, quando este escolheria um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Por isto os únicos que elogia os avarentos são os ímpios, pois sabe que os tais renunciam ao Senhor e aceitam a sugestão do inimigo, entrando na rota da pobreza, pois os crentes avarentos se tornam pobres. Porque o ímpio, ele gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Você vai ver lá no livro de Salmos 10, versículo 3. Você pode me perguntar: por que a avareza é maligna?
nós encontramos a resposta no livro de Isaías 32, versículo 7. Diz assim: também todas as armas dos avarentos são más, e ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Por ser um sentimento destrutivo que impede Deus agir para abençoar, a avareza se torna um instrumento do mal. O avarento se torna uma pessoa má, uma pessoa que inventa desculpas mentirosas para não ofertar, para não dar ajuda a alguém ou ajudar a Igreja de Cristo. Os pensamentos do avarento são alimentados pela ganância que o leva a não ser generoso. O avarento é uma pessoa contaminada pelo mal no seu interior. As pessoas mais contaminadas pelo crente avarento é a sua família, que acaba sofrendo com as consequências. Também a igreja que deixa de cumprir seu papel de evangelização pela mesquinharia e dureza do avarento. Lá no livro de São Marcos, capítulo 7, do versículo 20 ao 23, diz assim a palavra: e dizia: o que sai do homem, isso que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, o adultério, a prostituição, o homicídio, o furto, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro que contamina o homem. Agora vamos saber alguns costumes cristãos? No livro de Hebreus, no seu capítulo 13, verso 5, diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixei, nem te desampararei. Então, assim como os ímpios têm os seus costumes enraizados no mundo, no pecado, na mentira, o crente tem o seu costume enraizado na palavra de Deus, na verdade. O que é costume? Costume é o hábito, a prática frequente, regular de uma pessoa. É o modo de pensar, de agir, de comportar, característico de uma pessoa ou um grupo social. Então, o costume de um crente deve ser característico do grupo social que ele faz parte, a igreja. E Paulo disse que o nosso costume como cristão é viver sem avareza. Em 1 João 3, 17 e 18 diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vê seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Você pode me perguntar: avareza é idolatria? Vamos para a Bíblia? Efésios 5:5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O apóstolo São João, escrevendo em uma de suas cartas, faz a seguinte recomendação aos crentes: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Em 1 João 5:20, ficai pensando que ídolos? Fiquei pensando, que ídolos? Creio que o maior ídolo interno que governa os corações de muitos crentes é a avareza. O avarento é idólatra, adora os bens materiais, as posses, o dinheiro, coloca em primeiro lugar as suas vidas, essas coisas, e não consegue servir a Deus, fazendo a sua vontade com relação aos recursos que tem. Ele ama o dinheiro e por isso cai em engano e em toda forma de mal. Ora, os que querem ficar ricos
cai em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e pecaminosas, aos quais afoga o homem na ruína, na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, que significa avareza, se desvia da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Isso você encontra, essa palavra está em 1 Timóteo 6, 9, versículo 10. A palavra de Deus diz: além de o avarento ser idólatra, amar o dinheiro, cair em ruína e perdição, se desvia da fé e a si mesmo se atormenta com muitas dores, também eles não têm herança no reino de Deus. Então você está vendo aí o caminho do avarento. Então que você possa meditar nesta palavra de hoje, neste momento de sabedoria de hoje, e estar deixando toda a avareza de lado e procurando andar de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, nos contentarmos com o que nós temos e adorarmos a Deus a cada instante. Fiquem todos com Deus. Se você gostou, compartilha. Tchau a todos. Um grande abraço. Olá a todos e todas que estão me ouvindo agora. Este é o nosso momento de sabedoria de hoje. Eu estava passeando um pouco no Facebook e eu vi uma postagem lá muito interessante.